Nos últimos anos, o cinema foi completamente dominado pelo gênero de super-herói. E é claro que a grande maioria esmagadora desses filmes eram da Marvel e da DC. E de certa forma, assim como nos quadrinhos, as duas rivalizaram. E isso vai desde suas histórias até mesmo os seus personagens poderosos. E os dois estúdios, além de terem feito universos compartilhados cinematográficos, eles também fizeram uma trindade. No caso da DC, a trindade clássica: Superman, Batman e Mulher Maravilha. Já a Marvel, como não tinha os direitos dos seus personagens mais famosos, teve que fazer um trio bem mais desconhecido, mas que mesmo assim fez muito sucesso e dominou o cinema, que é o Capitão América, Thor e Homem de Ferro. E hoje você irá descobrir qual dessas trindades venceria numa luta, além de quem é o trio mais poderoso. Eu me chamo Ben Zero, você tá no Rebaixamento Gag e bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu só quero explicar para vocês como vai funcionar essa análise. Eu vou pegar dois personagens que mais se combinam e vou falar individualmente os seus poderes, os seus feitos e as vantagens que fariam ele vencer do seu adversário. E depois eu dou a minha opinião de qual deles venceria. Agora que vocês estão avisados, vamos começar. Batman versus Capitão América. Round 1. Fight! Muito provavelmente vai ter algumas pessoas que vão estranhar eu comparar o Batman com o Capitão América. É claro que eles combinam, mas algumas pessoas vão achar que o Batman combina mais com o Homem de Ferro, e eu concordo com isso. Só que eu tenho um motivo para eu escolher o Batman contra o Capitão América, e eu já vou explicar esse motivo para vocês. É sério, eu vou explicar, calma aí. Mas enfim, vamos começar. Capitão América. O Capitão América é basicamente um humano normal, só que mais aprimorado, sabe? Um super-humano, digamos assim, já que ele é mais forte que um humano comum, só que ele é ridiculamente inferior a personagens como, sei lá, o Hulk. Ele é mais rápido, tem mais fôlego, é mais resistente e provavelmente escuta mais alto, é mais longe. Enfim, o Capitão América, ele é super treinado, sabe? O nível de treinamento dele é de um soldado da Segunda Treta Mundial, beleza? Não é o mesmo nível de treinamento de hoje em dia, porém ele continua sendo excelente em nível de combate com parkour. Talvez grande parte disso venha do soro. Mas outra coisa que o Capitão América também tem é seu escudo de vibrânio, que é extremamente resistente, feito do segundo material mais forte da Terra, do universo da Marvel. Mas eu acho que a verdadeira grande vantagem do Capitão América é o seu soro mesmo. Ele é um super-humano, podendo fazer, inclusive, se ele forçar muito, segurar um helicóptero. Ou seja, ele é realmente um super-humano, tá ligado? Mas agora vamos pro Batman. Batman. Por mais que o Capitão América seja um super-humano, ainda assim, meio que o Batman do DCEU também é um super-humano, já que ele foi capaz de fazer coisas que um humano comum não pode fazer. Tipo, por exemplo, só com a força natural, afundar a cabeça de um cara no chão. Isso já é grande coisa. Sem contar que, por mais que o Capitão América seja um super-humano, ainda assim ele não tem grandes materiais que não existem na vida real. Já o Batman tem isso. Por exemplo, ele tem o Batmóvel, que é um carro super tecnológico. Ele tem um bate-jato, uma bate-moto, além de ter vários materiais que não existem na vida real. Tipo, por exemplo, tem um bracelete que suporta a visão de calor do Superman. Apesar desse Batman não ser muito inteligente, ele não é muito inferior ao Capitão América não, tá bom, gente? Esse Batman também é bem forte. Quem venceria? Na minha opinião, quem venceria em uma luta seria o Batman. E eu quero deixar bem claro que o Capitão América não fica muito atrás não, viu? Essa luta é bem equilibrada até. E a grande prova que essa luta é equilibrada é o fato dos dois terem se saído muito bem lutando contra um exército de alienígenas zumbis. No caso do Batman, os parademônios. No caso do Capitão América, o exército Chitauri. Apesar do Capitão América ter ido mais pro combate corpo a corpo, já o Batman foi mais pra armas e outras coisas. Sem contar que os dois são meio que super-humanos, já que o Batman, usando a sua força natural, conseguiu atravessar uma parede. Mas enfim, o que faz eu acreditar que o Batman venceria o Capitão América são dois motivos.
O primeiro é que o Batman tem mais equipamentos com o do Capitão América. O Capitão América tá sempre usando o seu escudo, já o Batman tem mais coisas. Ele tem, por exemplo, um arpão que faz ele se movimentar pra lá e pra cá, um arpão menor, muito forte, que puxa caixotes, uma bomba de fumaça que já seria muito útil, um bracelete muito resistente, como eu já falei, e por aí vai. Sem contar que o Batman é muito mais brutal. Homem de Ferro versus Superman. Round 2. Fight. Assim como o Batman vs Capitão América, com certeza vai ter algumas pessoas que vão estranhar eu estar usando o Superman contra o Homem de Ferro, já que ele combina mais no Thor, pois ele é o mais poderoso e o Thor também é o mais poderoso. Mas assim como o Batman vs Capitão América, eu também tenho um motivo para escolher isso, e eu vou explicar, tá bom? Já eu explico. Homem de Ferro. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que o Homem de Ferro é quase a mesma coisa do Batman, já que ele é descrito como um humano comum, porém ele é meio que um super-humano também, já que o cara tem feitos que nenhum humano comum poderia fazer na vida real. Por exemplo, no primeiro filme, quando ele escapa daquela prisão, com a Mark I, ele sai voando até que o combustível acaba e ele cai na areia, numa altura bem alta, e ele sobrevive. Mas enfim, muito provavelmente você deve achar que essa luta seria uma completa humilhação, mas a verdade é que não seria tão fácil assim não, tá? Já que o Homem de Ferro tem armaduras bem tecnológicas e que não deve ser subestimado. A última armadura que ele usa lá em Guerra Infinita e Ultimato já mostra uma completa evolução. Essa armadura tem vários equipamentos que eu nem sei como explicar. A própria Hulkbuster também é muito poderosa, já que ela conseguiu lutar de igual para igual com um Hulk. E você pode até falar que esse Hulk não é o mais poderoso, mas a verdade é que o Superman do Henry Cavill também não é o Superman mais poderoso não, tá? Então, poderia sim. Então, tenha na sua cabeça que não seria uma completa de humilhação. Superman. Bom, com o Superman do Henry Cavill eu não tenho muito do que agregar, né, pessoal? Isso porque ele não é um personagem super complexo no quesito de força. Por mais que ele não seja o Superman mais poderoso, ainda assim ele é um Superman. Então ele tem feitos de força incríveis. Para mim, o maior feito de força do Superman do Henry Cavill é um feito de resistência, conseguindo resistir a uma máquina de terraformar. E por mais que a gente não consiga calcular como é a força dessa máquina, já que não tem como, ainda assim deve ser muito forte, já que é uma máquina de terraformar, sabe? Isso não é pouca coisa. E ele conseguiu resistir e explodir essa máquina. Então é isso. Superman do Henry Cavill é super forte. E eu nem vou perder tempo, eu já vou falar pra vocês que Superman do Henry Cavill venceria, né? Todo mundo sabe disso. Por mais que o Homem de Ferro tenha assim grandes aparelhos e armaduras ultra tecnológicas, ainda assim o Superman é ridiculamente mais forte. As maiores ameaças que o Homem de Ferro enfrentou, pelo que eu me lembre, foi o Hulk e o Thanos. Mas eu acho que a maior ameaça que o Homem de Ferro enfrentou mesmo foi o Hulk, já que ele tava sozinho, o Hulk tava completamente descontrolado. E assim, ele já teve dificuldade para enfrentar o Hulk, e o Hulk é só força, sabe? Já o Superman tem mais poderes, ele voa, ele tem olhos laser que com certeza afetaria muito bem o Homem de Ferro. Ele tem sopro congelante, ele tem várias coisas que desde que todo mundo já tá ligado. Então, sem mistério, o Superman venceria. Bora para o próximo. E caso você considere a luta do Homem de Ferro contra o Thor no primeiro filme dos Vingadores para considerar que o Homem de Ferro poderia sim sair de igual para igual com o Superman, saiba que você não está errado. Porém, é um fato que o Thor estava se segurando muito mesmo. Porque tem um momento que o Thor amassa a armadura do Homem de Ferro que nem papel. Ele poderia acabar isso com extrema facilidade. Ele só não quis. Thor versus Mulher Maravilha. Fight. Esse é um motivo pelo qual o Superman enfrentou o Homem de Ferro e o Batman enfrentou o Capitão América. Isso porque no final das contas o Thor combina mais com a Mulher Maravilha, já que os dois são meio que deuses, sabe? E eu nem vou perder meu tempo aqui, galera. Eu já vou ensinar pra vocês que o Thor venceria a Mulher Maravilha. Isso por dois motivos. O primeiro é que o Thor tem mais feitos de força e de poder do que a Mulher Maravilha. Ele conseguiu puxar uma nave enorme que estava indo no sentido contrário. Ele tem um Mjolnir que foi capaz de resistir a uma rajada do Destruidor, rajada essa que desintegra as coisas, e conseguiu resistir ao poder de uma estrela. Ele ficou completamente ferrado? Ficou.
mas ainda assim ele resistiu. E o segundo motivo que faz eu acreditar que o Thor não seria a Mulher Maravilha é bem simples. Ela é muito fraca. Sério, ela não conseguiu sequer aguentar puxar o Lobo Led-Step. Teve que vir um Aquaman para ajudar. Ela, com uma armadura poderosíssima, luta de igual para igual com a Mulher Leopardo. A Mulher Leopardo. E considerando a luta dela contra o Superman, mostra que ela seria completamente melhor que o Thor, sabe? Já que o Superman é muito poderoso igual o Thor. E ele simplesmente humilhou a Mulher Maravilha. Tudo bem que no universo dos dados o Superman é o mais poderoso de todos. Mas ainda assim, pô, o Thor também é muito forte. E você pode até argumentar falando que a Mulher Maravilha tem aqueles braceletes que destrói tudo, sabe? Mas a verdade é que a Mulher Maravilha não é acostumada a usar os braceletes no início de uma luta. Ela só usa isso se for uma ocasião muito especial. Por exemplo, ela tá sendo completamente humilhada. Isso porque ela sabe que os braceletes vão destruir tudo. Então daria tempo pro Thor destruir a Mulher Maravilha antes de ela usar os braceletes. O Superman só não fez isso porque ele não tava lutando só com ela. Ele tava lutando com a Liga da Justiça inteira. Placar final. E o placar final ficou de 2-1 para DC. E isso significa que a trindade do DCU venceria a trindade do MCU? Bom, digamos que sim. Por mais que eu ache que se o Batman enfrentasse o Homem de Ferro, o Batman perderia, já que a armadura do Homem de Ferro é muito mais tecnológica, ainda assim é inegável que a Mulher Maravilha venceria o Capitão América. E numa disputa entre o Thor e o Superman, na minha opinião, eu acho que o Superman venceria, já que ele é muito mais rápido, pode deixar tudo em câmera lenta, congelar o Thor e destruir ele, já que o Superman mata. Então é isso. Na minha opinião, a trindade do DCU venceria a trindade do MCU. E aí, curtiu o vídeo? Se você gostou, eu peço pra você deixar o like e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando nessa. Eu sou o Ben Zero, você tá no Rebaixamento Geek e valeu!